Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, uma série de vários estudos que visam não apenas nos dar conhecimento das revelações do Senhor Jesus para a igreja e para os leitores do livro sobre as coisas que estão acontecendo e as coisas que em breve devem acontecer. Mas também este livro serve para o mesmo propósito de consolar e confortar os crentes quanto às lutas que enfrentam, as dificuldades, as adversidades, aqueles que sofrem por causa do nome de Jesus em países onde é proibido pregar o Evangelho. Que Deus possa alcançar com o consolo, conforto e com a esperança eterna a todos estes. E também os estudos servem para nos preparar para os dias futuros, cada vez mais firmados na fé em Jesus e cada vez mais dispostos a propagar o Evangelho para que aqueles que ainda não conhecem o Senhor venham a conhecer enquanto é tempo, porque certamente os juízos de Deus serão derramados sobre a terra e atingirão aqueles que não creem no Senhor Jesus. Não importam as outras crenças que possuem, se não creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, estes serão alvos dos juízos eternos de Deus. Mas também há esperança para aqueles que creem. Embora passemos por momentos difíceis e sejamos atingidos por muitos dos sinais, por muito daquilo que foi revelado nas trombetas, o Senhor nos prometeu guardar de todo o mal, guardar de tropeçar, de nos manter firmes na fé em Jesus. Hoje chegamos no capítulo 11 de Apocalipse. Se você tem a sua Bíblia perto de você, abra ou então acesse pelo seu celular, Apocalipse capítulo 11. Estudamos os selos, estudamos as primeiras 6 trombetas, e no capítulo 11 vamos estudar sobre os mártires, sobre o santuário de Deus e a revelação da última trombeta, a 7ª trombeta. A figura dos mártires, aliás, é bastante destacada no livro de Apocalipse. Na época do apóstolo João, muitos cristãos estavam perdendo suas liberdades e suas vidas por causa do testemunho de Jesus. A situação era aflitiva e angustiante. Perseguição por todo lado, prisões, torturas, mortes, famílias completamente divididas e esfaceladas. O Senhor, porém, revelou ao seu servo o seu propósito e o efeito da perseguição e os martírios causariam no meio da igreja, de forma positiva a estimular os crentes a permanecerem fiéis e não negarem o Senhor. Este capítulo 11 vai tratar deste assunto dos mártires de forma bastante realista, também comovente e estimuladora para todos os crentes que sofrem por causa da sua lealdade a Jesus. A narrativa começa com uma ordem do Senhor para que o santuário fosse medido. E a pergunta mais simples e primeira que se faz diante de uma ordem como esta é sobre o seu significado. Por que medir o templo? E o que isso tem a ver com o martírio dos fiéis? Capítulo 11, os 2 primeiros versículos. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque
ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. A menção do santuário gera, dentre outras, pelo menos 3 interpretações. Alguns creem que o Templo de Jerusalém será reconstruído durante o reino milenar de Cristo na terra. Uma outra interpretação, a identificação do santuário com o povo judeu, que será salvo na grande tribulação, conforme os textos de Romanos 11, Lucas 21 e Mateus 23. Mas há também quem entenda que o santuário simboliza a proteção espiritual de Deus para o seu povo durante o tempo da grande tribulação, ou da grande aflição. Isto bate com 1 Coríntios 3, verso 16, capítulo 4, também verso 16, e Efésios 2, 21, quando a igreja estará fortemente sendo perseguida pelas forças malignas. Para mim, a interpretação que faz mais sentido neste contexto que estamos estudando é a última, ou seja, a medição do santuário, que representa, tal como a selagem dos 144 mil de Apocalipse 7, ou seja, a proteção espiritual e não física dos crentes redimidos no período da grande aflição. Cristo protegerá seus servos fiéis. Cristo protegerá os seus servos fiéis. Não os livrará do sofrimento físico. Muitos até perderão a vida terrena, mas estarão guardados pelo poder de Deus. A proteção espiritual vai gerar coragem e poder para os cristãos não negarem a fé. Veja como isto é importante e como isto fortalece a nossa confiança hoje. Muitos ficam amedrontados para quando surgir o momento da grande aflição. Será que eu vou ser firme para manter a minha fé e a minha lealdade a Jesus? O Senhor garante que vai proteger e que vai dar forças e coragem para que os seus servos fiéis não venham a negá-lo, não venham a se apostatar do Senhor, a se afastar da palavra do Senhor. É o grande sentido desta passagem, ou destes versículos iniciais do capítulo 11, sobre a medição do templo. Quando João teve a visão, devemos lembrar que o templo físico de Jerusalém já não existia mais. Tinha sido destruído pelos romanos no ano 70, logo depois que Tito assumiu o trono imperial. Logo quando ele investiu contra Jerusalém, queimou os principais edifícios e principalmente o templo dos judeus, numa tentativa de apagar a fé, apagar a história desse povo. Por melhores que fossem as lembranças que o apóstolo João tinha do templo físico, com a bela estrutura e construção, este, portanto, já não existia mais. Imagino eu que o que João viu foi o templo espiritual. A igreja, aquela que nem as portas do inferno podem abalá-la, ninguém pode destruir, ninguém pode apagar, ninguém pode fazer com que ela deixe de existir. Mas o templo espiritual, que é a igreja, este permanecerá para sempre. Essa ordem para a medição faz lembrar o olhar de um general quando passa em revista a tropa militar. É um olhar atento, um olhar cuidadoso,
um olhar severo, para verificar se tudo está em ordem. Se os soldados estão com suas vestimentas limpas, se uns estão bem alinhados com os outros. Lembrando que, no nosso caso como cristãos, as nossas vestes já foram lavadas pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. O pelotão de soldados ao qual pertencemos e estamos ali em pé é o pelotão composto de todos aqueles que creem no Senhor Jesus. E estamos lado a lado, irmanados na mesma fé, tendo um único Senhor, o grande general deste exército. Todos juntos, formando uma só unidade espiritual. Na visão do templo, tudo deveria ser medido. E quando se fala em tudo, tem-se em vista as colunas, as paredes, as portas, o chão, o teto, os objetos, mas principalmente um detalhe que o Senhor disse que eles deveriam estar atentos para o altar e para os que nele adoram. O altar e os que nele adoram. Cada parte do templo de Cristo é importante, mas o lugar da adoração e os adoradores são mais importantes do que tudo que existe no templo. Quem está sendo adorado no templo das nossas vidas? É o nosso Deus? São as nossas personalidades? Somos nós mesmos? São os recursos que nós temos? E como está o nosso coração como adoradores? O Senhor procura para seus adoradores os que o adoram em espírito e em verdade. Esta visão nos faz pensar que o Senhor também passa por nós cada vez que nos reunimos para ver o nosso coração como está, diante dele, na hora da adoração. Mas também ele passa por nossas vidas, não apenas quando estamos reunidos, estamos juntos, num momento de serviço de culto, mas no nosso dia a dia. Tudo porque o que ele espera e o que ele busca de nós é uma coerência entre o serviço de culto e o culto que prestamos no nosso dia a dia, no nosso lugar de moradia, no nosso lugar de trabalho, no nosso lugar de negócios, no nosso lugar de relacionamentos. Devemos lembrar também que profanação no santuário de Deus sempre foi coisa inaceitável. Outro objeto de culto sempre foi abominável. E adoradores, cuja vida não estão purificadas e santificadas pelo Espírito Santo, sempre foram intoleráveis, intragáveis diante de Deus. Portanto, são sérias todas essas questões para a nossa reflexão espiritual. No átrio do templo físico de Jerusalém, os gentios podiam adorar somente naquilo que estava mais externo. Os judeus entravam na parte mais interior. E lá no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote para oficiar os sacrifícios. Na ordem divina de Apocalipse 11, a parte exterior, o Senhor disse que seria pisada pelos gentios por 42 meses. Ou seja, o tempo igual ao tempo da perseguição. A parte exterior, neste contexto, aponta para o nosso corpo.
onde os perseguidores podem tocar e causar males. Os gentios podem pisar sobre nós, mas não alcançam o que está no mais interior de nós. Porque dentro de nós, no íntimo, é o grande sumo sacerdote quem ministra, Jesus Cristo. Na tribulação, Deus não vai levar em conta os nossos medos, os nossos temores, as nossas dores e lágrimas, no sentido negativo, como sendo coisa ruim, porque Ele compreende a nossa estrutura humana. A proteção de Deus não vai nos livrar de sentir medo, de sentir receio, de sentir dor, de derramar lágrimas. O Senhor está dentro de nós para nos encorajar e para nos fortalecer. O que precisamos saber é que Ele nos guardará de tropeçar. E como recompensa da nossa fidelidade, Ele nos dará a coroa da vida. 42 meses de tribulação, período que equivale a 1.260 dias, conforme mencionado no verso 3. 3 anos e meio, ou metade de uma semana, conforme Daniel 12:7 menciona. Ou ainda 3 dias e meio, verso 9. São todas figuras com o mesmo sentido, apontando para o período de grande aflição que virá sobre a terra. Período quando o anticristo se manifestará com o fim de destruir a fé cristã, de destruir a igreja de Cristo. Portanto, entendo eu que essas figuras não se tratam de uma designação de tempo literal, mas simbólica. Neste tempo, Deus preservará seu povo. E esta foi uma mensagem consoladora que João e os seus irmãos, que sofriam por causa da fé em Cristo, receberam da parte do Senhor Jesus. A determinação de tempo na passagem bíblica e apocalíptica mostra que tudo está nos planos divinos. Até mesmo a duração da perseguição. Deus sabe e tem determinado o dia que vai começar e o dia que vai terminar. Nada foge de Deus, nada vai pegar Deus de surpresa, nem o povo de Deus de surpresa, porque tudo já está programado pelo Senhor. O que os cristãos precisam saber é que aquilo que lhes foi dado, a salvação, não será tirado. Não será tirado em hipótese nenhuma. Nos versos 3 a 14, falando sobre o testemunho dos 2 mártires. Diz o texto bíblico: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Ou seja, o mesmo período mencionado. Vestidas de pano de saco. Verso 3. A vestimenta, pano de saco, era uma vestimenta apropriada para indicar humilhação, sofrimento e clamor. É assim que os sofredores foram ensinados a se manifestarem. Verso 4, são estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. As 2 oliveiras e os 2 candeeiros
também são figuras da igreja. Vejam que em Apocalipse muitas figuras são usadas para indicar a igreja. Os candeeiros foram assim identificados quando estudamos em Apocalipse 1:20. As duas oliveiras podem sugerir Moisés e Elias, dois dos maiores líderes e representantes do povo de Deus do passado. A igreja, portanto, na visão, ela é vista em pé, sofredora sim, tanto que se veste de pano de saco, mas vencedora e gloriosa. Igreja vencedora e gloriosa, que milita na terra e cumpre a sua missão no poder e no espírito de Moisés e de Elias. Observem agora a proteção de Deus sobre o seu povo. Verso 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca, ou seja, da boca do Senhor. Deus está protegendo, Deus está guardando os seus servos e lutando em favor dos seus servos. Fogo que devora os inimigos. Sim, diz o texto, se alguém pretende causar-lhes dano, deve morrer. Deus lutando em favor da sua igreja. Deus vela pelos seus filhos. Muito mais do que uma leoa por seus filhotes. Jesus afirmou, o que o Pai me dá, de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,37. Ninguém arrebatará as ovelhas das minhas mãos, disse o sumo e bendito pastor Jesus em João 10:28. Esta era uma mensagem de conforto e desafio para João e seus irmãos. Saber que estavam guardados por esse imenso poder de Deus. Elas, as testemunhas, verso 6, têm autoridade para fechar o céu. Lembram quando Elias orou? Elias, homem semelhante a nós, orou e o céu se fechou para não dar chuvas, para não derramar chuvas sobre a terra. E depois orou e as chuvas caíram. Elas têm poder e autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem também autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue. Moisés fez isso. Através de Moisés, Deus operou esse milagre. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem, ou forem necessárias. Deus no meio do seu povo, agindo em favor do seu povo, para guardá-lo, para protegê-lo e para, através dele, manifestar o seu poder em toda a terra. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, versos 7 e 8, a besta que surge do abismo, figura do anticristo, capítulo 13, que ainda vamos estudar, pelejará contra elas, contra as testemunhas, contra os mártires, contra a igreja representada nessas figuras, e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Uma referência a Jerusalém aqui de baixo. Ou seja, no período da grande aflição, o anticristo, que tem como objetivo destruir a fé da igreja, vai pelejar e vencer e matar a muitos dos fiéis.
E aqui eu volto a lembrar o que disse no começo. O Senhor não livrará os seus servos fisicamente, mas guardará os seus corações para que, mesmo em meio a essas tantas aflições, não venham a se acovardar, não venham a temer, mas permanecer firmes na fé. Porque não devemos temer aqueles que podem matar o corpo. Quem devemos temer é aquele que pode guardar, livrar na eternidade, ou então aquele que pode mandar para o inferno os não crentes. Durante o cumprimento da missão, a igreja faz o seu trabalho com poder, com evidência da presença de Deus e com grandes resultados no mundo. Mas virá esse tempo da grande aflição, quando o anticristo perseguirá duramente os fiéis. O texto fala em vencer e matar as testemunhas. É assim que a igreja vai parecer diante do mundo, como quem foi ou está derrotada, vencida em seus propósitos, com uma mensagem ultrapassada, humilhada em seu testemunho. Às vezes nos dá a impressão que isto já está acontecendo conosco hoje, pelo tanto de afrontas que a Igreja de Cristo tem sofrido. Tem parecido aos olhos do mundo que ela já está derrotada. Mas quando o mundo menos esperar, se a igreja não pode falar, o sangue das testemunhas falará por si mesmo, pois ficará derramado por toda Jerusalém. Não a Jerusalém geográfica, que está localizada lá no Oriente Médio, mas em todo canto onde ela estiver plantada. Como o Senhor disse, lá em Lucas 11, 49 a 51, do mesmo modo como os judeus fizeram com Jesus. A profecia bíblica, portanto, mostra que a fé e a lealdade a Jesus não isenta da perseguição e da morte, mas também não deve amedrontar, nem desanimar a nenhum dos cristãos, conforme está lá em Lucas 12, versículo 4. Pelo contrário, Jesus continuará sendo o Senhor de suas vidas e o seu Salvador. Importa, pois, para todo crente, é que cada um continue dando testemunho da sua fé. Hoje é tempo para conhecermos mais o Senhor, para nos aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor e guardar textos da palavra do Senhor em nossa memória e nosso coração. Porque se vier o tempo em que não poderemos mais ler o livro Bíblia, a palavra de Deus estará guardada na nossa mente e no nosso coração. E é com ela que o Senhor vai nos consolar e nos fortalecer. É significativo lembrar, no Novo Testamento, que a palavra no original para testemunha é mártir. Mártir. Mártires. Essa foi a promessa e a ordem, ao mesmo tempo, de Jesus, antes de subir aos céus. A ordem para a sua igreja: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Seremos testemunhas de Jesus no poder do Espírito Santo que já desceu sobre a igreja. A história da igreja mostra que no decorrer dos séculos da nossa era, quanto mais sangue de cristãos foi derramado na terra, mais a igreja cresceu em número
e no poder de Deus. Um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, que viveu na segunda metade do século II e começo do século III, ele testemunhou com a frase que ficou célebre em todos os tempos: o sangue dos mártires é a semente. O sangue dos mártires é a semente. Aonde o sangue foi derramado, aí a semente da fé brota e faz crescer uma grande árvore que honra e glorifica o Senhor. Atualmente na China e em outros países onde se é proibido pregar o Evangelho, este fenômeno tem sido visto. Quanto mais proibição, quanto mais perseguição, mais crescimento acontece na igreja. O contrário poderíamos dizer aqui do nosso país, onde temos toda a liberdade para testemunhar do Evangelho. É aqui que não vemos tanto crescimento quanto deveríamos ver, quanto deveríamos ter. Na sequência do texto, versos 9 e 10. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. E realizam festas e enviam presentes uns aos outros. Porquanto esses 2 profetas que atormentaram os que moravam sobre a terra foram mortos. A pergunta é: por que na cena os cadáveres não foram sepultados? Por que foram deixados ali à vista de todos? A ideia dos perseguidores é que com o martírio dos cristãos que não eram leais a César, tidos como rebeldes à besta, o anticristo, figura que na época de João era o imperador romano, deveria servir de testemunho e intimidação para os outros. Como que dizendo: olha aí, os cadáveres estão estendidos no chão. E quem não se curvar diante da besta também vai morrer. E isto é significativo para nós, porque se para o mundo esta era a ideia de servir de intimidação, o efeito no meio dos cristãos foi completamente diferente. O fato de ver irmãos seus que não se curvaram diante de César e morreram por causa da sua fé serviu-lhes de alento, de encorajamento para se portarem do mesmo jeito. E é este efeito que o Senhor diz que espera que haja no futuro, quando a grande aflição acontecer. Ao ver irmãos e queridos nossos padecendo e até morrendo por causa da sua fé, não sejamos intimidados, mas estimulados a darem o mesmo testemunho. A não recuar de maneira nenhuma, mas a seguir em frente com nossa lealdade ao Senhor. Porque quando o mundo acordar das suas atrocidades, qual não será a surpresa, senão há de ver um exército muito maior de cristãos em pé, lutando e guerreando a peleja de Cristo. Este fato é referido no capítulo 11, verso 11. Um espírito
Espírito de vida, então, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, eis que sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram a voz vinda do céu e lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. Verso 12. Alusão ao subsequente arrebatamento da igreja. É o convite que o Senhor fará logo depois dos dias da grande aflição. Subir para aqui. Será o encontro da igreja com o seu Senhor. Esta passagem de Apocalipse 11 faz lembrar o vale de ossos secos, lá de Ezequiel 37. Quando se via uma multidão de judeus mortos, na visão, eis que o Espírito penetrou nos ossos e fez com que se levantasse daquele vale um exército numeroso de pessoas tementes ao Senhor. Talvez seja nesse tempo, logo imediatamente logo antes da volta de Cristo, que haja o grande reavivamento da fé, que levará definitivamente a pregação do Evangelho ao mundo todo. Naquele tempo, ou naquela hora, verso 13, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Também figuras simbólicas. O que houve com as testemunhas é comparado à força de um grande terremoto, capaz de ruir a 10ª parte da cidade e matar a milhares de pessoas. O resultado disto é que é o mais importante. Pessoas hão de dar glórias a Deus e de se renderem a Jesus nesse grande reavivamento. Quem são estes? Judeus? É bem provável, mas não somente eles, mas pessoas do mundo todo. Porque ali verão a glória do Senhor e muitos se curvarão diante do senhorio de Jesus. Mas primeiro é preciso que haja a grande aflição. E logo depois dela vai acontecer isto, que antecederá imediatamente a segunda vinda de Jesus. A águia, então, anuncia que o segundo ai passou. Eis que o terceiro ai vem, e sem demora. Verso 14. E qual seria esse ai? O toque da última trombeta. A predição a seguir combina perfeitamente com Apocalipse 19 e 20, que prevêem a vitória completa de Jesus sobre toda oposição cruel do anticristo, apoiado pela iniquidade iníqua e perseguidora. Se na grande tribulação o mundo vai pensar que a igreja está derrotada, está acabada, eis que Jesus voltará e com a vinda de Jesus todo o reino das trevas será destruído. A última trombeta, versos 15 a 19. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram assentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo:
Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Até o verso 18. É o tempo da ira de Deus sobre os infiéis e da recompensa e dos galardões sobre os fiéis. A sétima trombeta, portanto, anuncia o fim de todas as coisas e a grande vitória de Cristo. Sinaliza o momento da segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Mateus 24, 30, 31 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Dois outros textos bíblicos falam da última trombeta. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra e ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. A partir de então, Jesus será visto sempre no céu, reinando. E a igreja triunfante, reinando com ele. A partir desta trombeta ou desta revelação, a igreja não será mais vista como sofredora, mas como vencedora e gloriosa. Todos os santos haverão de dar graças a Deus, porque chegou o dia da festa, das bodas do Cordeiro, conforme anunciadas em Mateus 22 e Apocalipse 19, 7, que diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Será o dia de ouvirmos: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este grande e glorioso dia será o dia da coroação. Como testificou Paulo quando escreveu a Timóteo, já no final dos seus dias na terra: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aquele dia será o dia da entrega dos galardões aos fiéis. Galardões prometidos pelo Senhor, quando disse: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Para nós, portanto, será um dia de festa. Mas dia de festa não será para os ímpios, porque para eles o que está reservado é coisa terrível. 2 Pedro 3,7 lembra: os céus que agora existem
e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Até quantos traspassaram a Jesus verão esse dia e lamentarão, porque terá chegado o fim da oportunidade de salvação para eles, porque a porta da graça nesse dia estará fechada definitiva e eternamente. Nessa hora, João viu claramente o santuário de Deus que se acha no céu, a Arca da Aliança. Deus foi fiel e cumpriu tudo o que prometera aos seus servos. E como disse, assim aconteceu. Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada saudaram o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Verso 19. Que mensagem consoladora para aqueles que estavam sofrendo. Aqueles dias eram difíceis, mas o Senhor estava com eles e estava prometendo que, embora tudo aquilo tinha de acontecer, algo especial ele tinha reservado nos céus. E disso ninguém tiraria coisa alguma. Tudo que ele prometeu, ele cumpriria para os seus servos fiéis. Então a ordem era para permanecerem firmes, fortalecidos no Senhor, na sua palavra, firmados em sua lealdade e em sua fidelidade a Cristo, sabendo que o Senhor estava com eles, guardando-os e protegendo-os. No próximo estudo, nós vamos olhar ainda para esse período da perseguição da igreja, mas por um outro ângulo, no capítulo 12. Já nos preparando para aquilo que vai ser anunciado sobre o surgimento das duas bestas, a que emerge do mar e a que emerge da terra, que são figuras do anticristo e do falso profeta, no capítulo 13. Mas isso nós veremos no estudo seguinte.